Bem-vindos, então, à nossa disciplina de fármacos biológicos. Nessa primeira aula, nós vamos ver alguns aspectos gerais sobre essa classe terapêutica e aspectos sobre o seu desenvolvimento e comercialização. Mundialmente, a gente tem informação que em torno de 200 desses fármacos biológicos já afetaram em torno de 800 milhões de pacientes que têm doenças graves. Óbvio, esses números talvez tenham sido um pouco aumentados e não são só doenças graves, mas são dados da indústria farmacêutica, então câncer de mama, câncer de pulmão, anemia, leucemia, hemofilia, entre outros. A definição de um fármaco biológico ela não é exatamente consensual. Então, por exemplo, o FDA chama de produto biológico essa categoria diversa de produtos que geralmente são moléculas grandes e complexas, que podem ser produzidos por biotecnologia em um sistema vivo, como micro-organismo, célula vegetal ou animal, e são normalmente mais difíceis de caracterizar do que pequenas moléculas. Existem muitos tipos aprovados nos Estados Unidos, incluindo proteínas terapêuticas, anticorpos monoclonais e vacinas. E aqui eu também chamo a atenção para o fato de que vocês vão ver vários nomes para isso em português. Vocês vão ver como fármacos biológicos, biofármacos, biológicos, e em inglês o mais comum é chamar de biologicals. Em português fica um pouco confuso falar biológico solto, então biofármaco ou fármacos biológicos são mais comuns. Já esse grupo que faz defesa dos interesses dos pacientes nos Estados Unidos define o biológico então como qualquer classe de fármaco no qual o ingrediente farmacêutico ativo vem de um organismo vivo que não pode ser sintetizado de maneira razoável por meios químicos. E aqui ele já coloca que biosimilares são biológicos. A gente já vai entrar nessa discussão de o que é um biosimilar. Então, uma definição um pouco diferente, mas vejam que já chama atenção para isso, que é uma entidade farmacológica ou farmacêutica que não pode ser sintetizada por meios químicos, ou que, mesmo sendo possível, seria proibitivo. A história dos fármacos biológicos, ela meio que anda de mãos dadas com a história da própria biotecnologia. Então vejam que existe uma inter-relação nessa linha do tempo proposta pela Associação dos Fabricantes de Produtos Farmacêuticos. Na década de 50 foi descrita a estrutura da molécula do DNA, na década de 60 o código genético foi descoberto, né? O fim foi quebrado, e a partir daí a gente começou a desenvolver as técnicas do que hoje a gente chama de biotecnologia ou biologia molecular. Na década de 70 foi o início e não parou mais, como vocês sabem. Na década de 80 surgiram as primeiras grandes empresas de biotecnologia que existem até hoje, e várias delas hoje em dia são conglomerados a partir de muitas dessas empresas originais, por exemplo, a Amgen, a Applied Biosystem. E na década de 90, produtos biológicos farmacêuticos ou de alguma forma associado ao uso cosmético, humano ou veterinário, começaram a surgir então marcas biotecnológicas como Rituxan, Remicade, Herceptin, Avastin, que não, são nomes que necessariamente existem no Brasil. Vocês sabem o nome fantasia dos fármacos, mesmo os biológicos varia de país para país, mas as marcas começaram a surgir. E atualmente, para o futuro, a gente sabe que ainda se está trabalhando na montagem do genoma humano completo, mas ele foi publicado em 2001 na versão rascunho. Então a gente tem uma quantidade absurda de informações acessíveis para serem usadas para o desenvolvimento de novas entidades biológicas, pesquisa com células-tronco, pesquisa com terapia gênica, por exemplo, edição gênica com o sistema CRISPR-Cas9 e assim por diante. E como vocês vão ver ao longo dessa disciplina, e especialmente na aula de técnicas para a produção de biofármacos, a biotecnologia pode ser dita essencial para essa atividade.
Como a gente viu naquelas definições iniciais, existe uma certa dualidade entre molécula biológica e fármacos tradicionais, que a gente também pode chamar de pequenas moléculas. Isso porque, se vocês observarem esse esquema, existe uma grande diferença em tamanho entre um fármaco tradicional e um fármaco biológico. Para efeitos de comparação, aqui então nós temos a aspirina, que é um fármaco tradicional, uma molécula pequena, sintética, colocada em escala com um anticorpo monoclonal, que é considerado o exemplo principal de um fármaco biológico. Então a gente vê que existe uma diferença grande em escala, e aqui já chama atenção o fato da complexidade molecular, por isso que uma das definições falava em não ser possível, de forma razoável, sintetizar por vias químicas o biológico. Por quê? Porque para peptídeos pouco maiores que algumas dezenas de aminoácidos, o enovelamento não é garantido, e para moléculas complexas de reconhecimento, como são os anticorpos, é praticamente inviável garantir o enovelamento adequado para o reconhecimento molecular. Aqui é para dar uma ideia de tamanho, então óbvio a gente estava nos extremos. A aspirina é uma molécula pequena, então massa molecular 180, e um anticorpo monoclonal mais ou menos 150 mil. Mas a gente tem outras entidades biológicas, então, como o EPO, né, o agente estimulador de eritropoiese, que é menor que um anticorpo, mas muito maior que a aspirina, tem um enovelamento, ou mesmo o hormônio de crescimento humano, no HGH, que também tem um enovelamento e é muito mais complexo que um fármaco do tipo molécula pequena. E a gente também tem polímeros biológicos, como a enoxaparina, utilizada como anticoagulante, que também tem uma complexidade muito grande em relação ao que se consegue produzir sinteticamente. Então, comparando moléculas pequenas, né, ou fármacos tradicionais e fármacos biológicos, aqui ele usou como exemplo o acetaminofeno para um tradicional e o trastuzumab ou Herceptin como exemplo de biológico, né? Então, um fármaco tradicional normalmente tem baixa massa molecular, enquanto o biológico vai ter alta. Normalmente vai ser um sólido administrado por via oral, então cápsula ou comprimido, enquanto o biológico é muito mais comum ser uma injeção ou uma infusão intravenosa. O fármaco normalmente vendido em farmácias, enquanto os biológicos normalmente vão ser dispensados por médicos ou hospitais. Fármacos tradicionais vão ser de origem orgânica, purificada ou sintetizados quimicamente, e os biológicos vão ser feitos a partir de células ou organismos vivos. Existe um risco, então, de contaminação, e o fato de ser oriundo de um organismo ou célula é inerente ao próprio fato dele ser um biológico. Fármacos tradicionais têm menos etapas críticas de processamento, enquanto os biológicos têm muito mais. Eles são bem caracterizados, os fármacos tradicionais, enquanto os biológicos, a caracterização deles ao longo do processo de desenvolvimento e produção é mais complexa, então ela é menos detalhada, vamos dizer assim, menos conclusiva. As moléculas pequenas têm uma estrutura conhecida. Para muitos biológicos, a estrutura verdadeira não é conhecida completamente ou existem variações. Então, pensando em proteínas, vão ter variações conformacionais importantes que a gente pode não conhecer, pode ter modificações pós-traducionais que a gente não está levando em conta e assim por diante. O fármaco tradicional é homogêneo, enquanto o biológico ele é mistura heterogênea e normalmente inclui variantes, que podem ser muitas, para um mesmo produto. Fármacos tradicionais normalmente não são imunogênicos, enquanto os biológicos tradicionalmente são imunogênicos. Isso é um problema também para o uso de biofármacos. Por isso que também é comum ver esse tipo de comparação, não só em relação ao tamanho das moléculas, mas também em relação à complexidade.
Então esse é um exemplo recorrente onde a aspirina seria equivalente a uma bicicleta que tem esse efeito de nos levar de um lugar para o outro, mas de uma complexidade baixa e um tamanho pequeno, enquanto biológicos intermediários, como o hormônio de crescimento humano, seriam equivalentes a um automóvel, e os biológicos grandes, como o anticorpo monoclonal, seria equivalente a um avião a jato comercial. Então existe não só a relação com o tamanho, mas também com a complexidade das moléculas que se trabalha quando se fala em fármacos biológicos. Aqui é para dar uma ideia de quanto cresceu o número de novas substâncias biológicas lançadas no mercado. Vocês vejam em azul, anticorpos são os mais lançados desde o início. A gente vai falar sobre cada classe dessas ao longo da disciplina, mas vejam que teve um crescimento muito grande, especialmente a partir da segunda metade da década de 90, na verdade início dos anos 2000 para cá, e isso tem sido mais ou menos estável. Então mesmo na explosão da biotecnologia ou da biologia molecular, de 73 a 97, eram poucos produtos em relação ao que tem sido lançado agora. Entretanto, no contexto da indústria farmacêutica, os biológicos ainda são pouco representados. Então, em azul claro, aqui a gente tem as chamadas novas entidades moleculares, que seriam novos fármacos, novas moléculas pequenas, vamos dizer assim, e em azul escuro, as novas licenças para produtos biológicos. Então, até existe um crescimento, a gente consegue observar aqui, mais ou menos de 2010 em diante, um crescimento nas aplicações por licenciamento de fármacos biológicos, isso aqui vai até 2018, mas ainda assim eles são uma fração menor de todas as liberações ou licenciamentos pelo FDA. Então, ainda existe muito mercado a ser explorado, digamos assim. É por isso que existem tantos desses gráficos disponíveis. Alguns autores são extremamente otimistas e consideram que os biológicos vão ser a grande revolução da indústria farmacêutica. Entretanto, na preparação desses slides, eu encontrei vários artigos anteriores a 2020 que colocavam que em 2020 a gente já estaria vivendo numa realidade onde 8 dos 10 fármacos mais vendidos seriam biológicos e que a gente teria já conseguido controlar várias doenças através de biofármacos, então vários tipos de cânceres, por exemplo. E isso não aconteceu de verdade ainda, e biológicos, se eu não me engano, 1 ou 2 dos 10 mais vendidos até hoje são realmente biofármacos, os outros ainda são essas moléculas pequenas, então a gente está um pouco longe de lidar com biofármacos tradicionalmente, assim, ou de maneira comum ou corriqueira. Isso porque, entre outros aspectos, eles têm um custo muito, muito mais alto de produção ainda em relação a um fármaco pequeno sintético. Aqui é mostrando o rendimento, na verdade, os gastos dos Estados Unidos, né, cidadãos americanos, com biológicos, em azul escuro, versus pequenas moléculas. Então a gente vê que existe um crescimento nos gastos com fármacos em geral e que os biológicos têm crescido. E eles crescem de uma maneira que não é proporcional ao que a gente recém viu. Então, apesar de serem menos frequentemente lançados, vamos dizer assim, eles têm crescido muito em termos de mercado. Entre outros motivos, porque eles são mais caros e porque eles têm um valor agregado maior, já que eles são mais específicos do que os fármacos disponíveis. Ou, em muitos casos, são os únicos tratamentos disponíveis para algumas condições. Aqui é uma análise e uma previsão de como vai ser a distribuição, o market share, né, a participação de cada tipo de biológico nos próximos anos, então desde 2014 até 2025, e se prevê então um crescimento estável, principalmente da parte oncológica, e outros aqui porque tem surgido cada vez mais aplicações, enquanto a gente tem mais ou menos constante para doenças infecciosas, imunológicas, hematológicas e cardiovasculares. Então, anticânceres, vamos dizer assim, de uma maneira bem genérica,
vão ser os que vão ter o maior crescimento nessa predição, que é de análise de mercado para a indústria farmacêutica. E aqui é em bilhões de dólares, então em torno de 51 bilhões em 2014, a gente pode fazer uma progressão, aqui estaria em torno de uns 60 e alguma coisinha bilhões de dólares na previsão deles em 2025. Em termos de propriedade intelectual, os Estados Unidos lideram totalmente as patentes de produtos biológicos, né, biofármacos, e agora estão sendo seguidos mais de perto pela China, mas isso também está relacionado com a explosão da produção científica da China, que é incomparável a qualquer outro país nesse momento. Então vejam ali que Japão, Alemanha e Coreia do Sul hoje estão numa posição mais ou menos similar. Na verdade, a Coreia do Sul subindo um pouco. Mas por enquanto, os Estados Unidos é o principal líder no desenvolvimento de novidades, digamos assim. Cria coisas novas que são patenteadas. Esse gráfico é do mesmo artigo de onde veio o slide anterior, que ele fala sobre o fluxo de patentes. Então, quando um país, né, uma indústria de algum país cria um novo produto e patenteia, ela leva as patentes para os outros países para licenciar também e vice-versa. Então, o que ele mostra é que os Estados Unidos são o principal vendedor, entre aspas, de patentes. Ele tem criado coisas e levado para outros países com muito mais frequência do que, por exemplo, a China, que ainda é um ator muito pequeno nesse comércio internacional de biofármacos. A Alemanha se tornou um ator importante no licenciamento internacional de propriedade intelectual criada no país, e a Coreia está crescendo bastante, mas ainda não é tão relevante quanto a Alemanha nesse sentido. E a China, mesmo desenvolvendo muito, ainda tem restrições, pelo menos até 2018, ao quanto ela estava conseguindo licenciar esses produtos novos em outros mercados. E aqui é o número de patentes total, caso vocês queiram dar uma olhada mais a fundo. As setas dão uma ideia do fluxo. Esse é um gráfico que, para quem tem uma formação na área de farmácia, química medicinal ou desenvolvimento de fármacos em geral, está mais acostumado, na verdade cansa de ver esse tipo de gráfico, que é o fluxo de desenvolvimento de uma nova entidade terapêutica. E vocês já vão entender por que isso está aqui. Então, para fármacos tradicionais, isso também se aplica para os biológicos, mas é um pouco diferente, porque eles talvez sejam até mais restritivos do que as novas entidades moleculares. A gente tem uma etapa de descoberta de fármacos, então de pesquisa básica e da identificação de candidatos ao desenvolvimento de fármacos, que leva, depende de autor para autor, mas de 3 a 5 anos normalmente, e vamos estimar aqui, com base em alguns trabalhos, que sejam entre 5 a 10 mil compostos que chegam ou que começam nessa etapa. Então, moléculas que têm o potencial para se tornarem um fármaco, porque tem alguma atividade, porque ligaram em algum alvo, porque foram melhores do que alguma coisa que já existe no mercado. Disso, esses 5 a 10 mil vão para a fase pré-clínica, para avaliar, então, principalmente toxicidade, metabolização e aspectos farmacodinâmicos, farmacocinéticos, que estão interligados com essas outras propriedades. Daí de 5 a 10 mil a gente vai para uns 250 compostos, porque não funciona, não é absorvido, não é excretado, é tóxico, e assim por diante. Daí dessa fase, quando a gente vai para ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, então com cada vez mais indivíduos, esse número vai decaindo muito rapidamente. Então, de 250 dessa fase anterior, a gente vai chegar a uns 5 no máximo até a fase 3. Normalmente a gente considera 5 em fase 1 e vai decaindo até que um deles chega na parte de ter passado nos testes e ir até ao controle regulatório, né, a aprovação pela agência, no caso dos Estados Unidos o FDA, no caso do Brasil a Anvisa. Isso leva de 1 a 2 anos para aprovação. Hoje em dia está um pouco mais acelerado, mas ainda é
um processo longo, porque depende de estudos auxiliares para provar que realmente funciona, que não é tóxico, que não tem risco e assim por diante. E depois disso ainda tem o que a gente chama de fase 4, que é o monitoramento pós-aprovação ou vigilância pós-mercantilização, que pode ser vitalícia, digamos, para o fármaco. Pode ser por 5 anos, por 10 anos, depois que ele foi liberado, ou para sempre, para ver se tem algum efeito que não foi considerado ainda. Isso sem falar nos custos associados também. Então isso para novas entidades moleculares, novos fármacos sintéticos, vamos dizer assim. Aqui eu vou deixar disponível no Moodle, são 2 mapas, chamados de mapas 4D, que é de Drug Discovery, Development and Deployment Maps, que é um para moléculas pequenas e um para fármacos biológicos. Então eles são uma versão mais complexa e também mais completa desse esquema aqui, mostrando as etapas que precisam acontecer para que um novo fármaco chegue no mercado, seja ele sintético ou biológico. E daí vocês vejam que existem algumas pequenas diferenças no fluxo, por exemplo aqui e aqui, entre biológicos e pequenas moléculas, mas a gente não vai se ater a esses detalhes, porque o pipeline, né, o fluxo é mais ou menos o mesmo para as duas moléculas, para os dois tipos de fármacos, desculpa. Daí aqui a gente chega numa questão que é bastante atual. Vocês vão ver que várias das referências desses slides são específicos para biosimilares, que essa é uma questão quente no momento, porque uma molécula pequena, pensando na aspirina, a gente consegue fazer ela ser exatamente igual, sintetizando do mesmo jeito, em diferentes lugares, seguindo o mesmo procedimento. Então a gente consegue ter, por exemplo, fármacos genéricos. Então é a mesma molécula, idêntica, com as mesmas propriedades, com as mesmas características, sem nenhuma variação em relação à molécula de referência, à molécula original. O problema é que moléculas biológicas não é possível para elas serem reproduzidas nesse nível. Isso é intrínseco da própria origem biológica que elas têm. Então mesmo o mesmo produto, ele não é totalmente idêntico naquele lote ou naquela unidade, como a gente viu antes. Eles são uma mistura complexa, às vezes com muitas variantes. E aqui ele está mostrando então que a gente não consegue reproduzir os biológicos da mesma maneira que os fármacos, mesmo se o processo de fabricação for exatamente o mesmo. Então aqui ele está mostrando anticorpos que tem modificação pós-traducional diferente, mas considerando que a atividade não estaria aqui, mas aqui, isso pode ou não ser relevante. Normalmente não é relevante. E é aí que surgem então esses biosimilares. Então a gente vai ter um produto de referência de acordo com o FDA, que é um produto biológico único no sentido de ele é uma entidade única, ele é um anticorpo monoclonal anti qualquer coisa. Mas é isso, ele tem uma variação intrínseca, mas é um produto único, não é uma mistura de duas entidades biológicas totalmente distintas, por exemplo, um anticorpo e uma enzima. E ele já está aprovado para uma condição ou uma doença contra a qual o biosimilar vai ser comparado. Então o biosimilar ele é um produto, a gente não pode dizer idêntico, mas seria praticamente idêntico, biológico, altamente similar, sem significância, sem diferenças clinicamente significantes em relação ao produto de referência, já aprovado. Então o biosimilar faria as mesmas coisas que o produto de referência. Então ele é uma mistura de entidades biológicas de um mesmo tipo. Então, por exemplo, anticorpos anti a mesma coisa, mas ele não é exatamente idêntico ao produto de referência, de novo, porque mesmo o próprio produto de referência dentro dele tem várias pequenas variações. Então, desde que faça as mesmas coisas que uma entidade já liberada como produto de referência pela agência regulatória, a gente pode considerar o produto, então, como um biosimilar. E daí ainda existe uma classe que é um pouquinho mais difícil de caracterizar, que é o intercambiável, né, o interchangeable,
que ele é um biosimilar que satisfaz alguns critérios adicionais, e o principal deles é que eu posso trocar esse biosimilar intercambiável pelo de referência, indo e voltando no mesmo paciente entre um e outro, sem nenhum efeito detectável. Então, o intercambiável seria praticamente igual, entre aspas, ao de referência, mesmo a gente sabendo que biologicamente eles não são iguais. E por que existe, então, essa necessidade, digamos assim, ou essa pressão para os biosimilares? Porque os biosimilares, a gente não pode chamar eles de genéricos, mas a ideia é similar, é de um medicamento genérico. Eles fariam a mesma coisa que o produto original. E aqui nesse exemplo, é um exemplo que aparece em vários manuais sobre biosimilares. A molécula original, esse anticorpo aqui, representado por esse floco de neve, e os biosimilares são o anticorpo contra o mesmo antígeno, mas cada um tem modificações pós-traducionais diferentes. Mas isso não é considerado relevante porque a porção ativa permanece a mesma e continua sendo contra o mesmo alvo, então os efeitos finais são os mesmos. E se a gente puder trocar entre um desses e um original e voltar, e o paciente não tiver efeito nenhum, isso é considerado então como intercambiável. Mas o biosimilar, então, ele tenta resolver o processo de desenvolvimento de novos fármacos. Na verdade, ele altera um pouco aquela lógica que a gente viu, então, de caracterização, pré-clínico, farmacologia clínica e estudos de fase 2 e 3, porque o biosimilar, eles já sabem que funciona, já sabem qual seria o efeito esperado, como ele é, entre aspas, uma cópia ou uma alternativa a uma coisa que já existe, não se precisa identificar um novo fármaco. Precisa só entre muitas aspas, tá? Provar que ele é equivalente ao que já existe no mercado. Então, no desenvolvimento de um biosimilar, a maior parte dos esforços fica concentrada em caracterizar essa molécula sendo produzida. Então, tanto durante o desenvolvimento, quanto em novos processos de análise, maneiras de caracterizar essa molécula para mostrar que ela é o mais parecida possível e o menos diferente possível daquele produto original de referência. E mostrar também que não existe contaminação, que, como eu falei, é intrínseca, e que os efeitos são equivalentes, e que não existe toxicidade adicional, por exemplo, ou reação adversa maior do que o produto de referência. Então a gente não pode dizer que eles são genéricos, porque não é a mesma coisa, não é a mesma molécula, mas a ideia é que os biosimilares seriam concorrentes que têm a vantagem no mercado, digamos assim, de já saberem qual é o alvo que aquele fármaco vai atuar, já foi caracterizado, eles têm que provar só que eles são suficientemente parecidos e suficientemente não diferentes para chegar no mesmo efeito em pacientes. E existe uma pressão muito grande, especialmente por grupos de defesa de pacientes no mundo inteiro, para que sejam lançados biosimilares, justamente porque o custo é muito alto dos produtos originais. Como eu falei, existe o custo do desenvolvimento, mas também existe um valor associado, né? Porque eles são alvos específicos normalmente, então eles conseguem tratar coisas que fármacos tradicionais não conseguem, mas sem os biosimilares não existe concorrência. Então a ideia é que o biosimilar possa fazer isso, já que no caso de um fármaco, a gente consegue patentear a estrutura molecular. No caso de uma patente para um biológico, isso é um pouco mais complicado, porque como eu vou dizer que a minha molécula é a mesma se eu sei que os biológicos são misturas? Ou quão diferente, até qual é o limite que eu posso dar para que uma molécula seja diferente da outra, mas ainda assim ter o mesmo efeito e eu consiga evadir as práticas de defesa da propriedade intelectual e patentear. Então isso é uma questão que está em andamento, tem vários trabalhos bem recentes sobre isso. O Brasil tem, isso era em 2019, se eu não me engano, não é 2020, mas tinha 11 biosimilares em teste,
Existe um biosimilar, por enquanto, disponível nos Estados Unidos, então é pouca coisa. Vários estão sendo propostos e vários estão sendo tentados. Está sendo tentada a liberação. Tem 21 lançados na Europa. E a cada ano tem aumentado, mas nesse ano específico, 2018 e 2019, eu não lembro qual é a referência desse mapa, 42% de aumento na aprovação de biosimilares para o uso em humanos. E em torno de 350 em desenvolvimento. Porque várias indústrias, privadas e públicas, têm interesse em produzir os biosimilares. Então, pensando no Brasil, hipoteticamente, como existe a quebra de patente para fármacos anti-HIV e muitos são produzidos localmente, o Brasil poderia produzir anticorpos monoclonais contra diferentes tumores de maneira local, por exemplo, via Fiocruz, ou via uma nova entidade que não existe ainda. Muitos desses anticorpos atualmente são protegidos por patentes, mas se pudesse aprovar um biosimilar ou ainda uma variante que não atingisse patentes atualmente disponíveis, que isso é um território um pouco nebuloso, a gente poderia ter tratamentos com um custo muito reduzido em relação àquilo que é praticado pela indústria farmacêutica nesse momento. Então, essa foi a nossa primeira aula de aspectos gerais sobre fármacos biológicos. Na próxima a gente vai falar um pouco sobre os bioderivados, que não são necessariamente fármacos biológicos, mas entram na classe dos biológicos. E depois a gente vai falar da produção realmente de biofármacos e diferentes classes de biofármacos disponíveis no mercado e estratégias de drug delivery e aplicações em curativos também de fármacos biológicos.